Filhos, eles não são para sempre. Filhos não são para viver a vida inteira ao nosso lado. Eu não sou mãe, mas eu vejo uma série de pessoas que tiveram filhos, e a gente já falou sobre esses assuntos de filho aqui. Só que hoje a gente vai trazer essa questão de filho mais voltado para a mudança. Então, tem muita gente que acaba tendo filho ali para salvar o casamento, para ter graça na vida, porque está se sentindo só, porque precisa de companhia. E o clássico da eu vou ter filhos para ter alguém para cuidar de mim na velhice. Tem duas vovozinhas aqui no YouTube, acho que é Vovó Raiz. Eu vou colocar o nome do canal delas aqui. E eu acho assim show a forma como elas abordam diversos temas, né? E elas, inclusive, falaram sobre essa questão de uma pessoa que perguntou sobre se elas não têm medo quando adoecer, quem vai tomar conta delas ali, mais ou menos isso. E eu acho fantástica as respostas, né? A forma madura como elas tratam isso. São duas senhoras, acho que de 70 anos. Me perdoe se eu estiver falando bobagem aqui. Mas vão lá, olha lá o canal delas. Elas trazem muitas coisas interessantes sobre. Faz muito tempo que eu quero falar sobre isso aqui. De como a gente, às vezes, se anula por conta de um filho, ou até mesmo por conta dos nossos pais. Porque existe essa ligação que ela parece que não pode de forma nenhuma, não é que é ser quebrada, né? Existe um laço de amor, de fato, né, entre uma mãe, um filho, um pai, um filho. Mas a gente precisa saber e entender até onde essa relação ela prejudica que eu viva a minha própria vida, né? E eu não tô falando necessariamente de mim. Eu não sei porque eu inventei de gravar vídeo agora, mas é porque vem vem na mente o desejo de falar de um determinado assunto e eu não vou deixar de falar porque é final de semana e o pessoal tá a fim de curtir ali. Então, por favor, se vocês puderem, se atentem à mensagem, porque eu acho que ela que é a mais importante e vão ter ali as participações especiais, como vocês já sabem. Então, eu vejo muita gente abdicando da sua própria vida por um filho ou por uma mãe. Obviamente, como eu já falei aqui, um filho que ele é de menor, né, uma criança ainda tem ali as necessidades, ele precisa estar, né, naqueles cuidados, mas a partir do momento em que ele cresce, né, atinge uma determinada idade, ele precisa se virar e ele precisa se cuidar sozinho. Eu tenho muito isso na minha mente, sabe? Eu sempre tento não, eu ainda tenho a minha mãe, graças a Deus, mas eu sempre tento não envolver ela muito nas minhas questões, porque eu atingi a vida adulta, hoje eu sou casada, e eu tento me virar, sabe? Tem coisas que a minha mãe ela nem tem noção que eu passo, que eu vivo, porque eu tento deixar ela meio que off disso, sabe? E assim também as questões dela, né? Ela enquanto mãe, tem muitas coisas que às vezes ela não me traz ali, mas existem, na nossa sociedade, existe uma dependência, uma necessidade, uma coisa que não solta, que não desgarra. E o mais engraçado não é nem a relação entre mãe e filho, às vezes eu vejo agregados, né? As pessoas de fora tentando criar várias teorias. Ai, mas por quê? Não sei o quê. Ontem mesmo eu estava conversando com o Leonardo sobre uma situação que a gente passou e imaginando possíveis julgamentos ali aos pais dele. Então, tipo, gente, ninguém que tá fora de uma relação como essa consegue entender. Não existe você criar teorias, criar ideias, criar fórmulas e falas de uma coisa que você não sabe. Você não tem a noção do que a pessoa está vivendo ali. Eu vou ser muito clara aqui nesse vídeo, eu vou tentar, né? Porque é um assunto muito delicado. Então, muitas vezes, como esse canal ele fala sobre mudança, sobre você viver a sua vida, sobre você viver aquilo que você deseja para você, muitas vezes a família mesmo, ela impede de você viver a vida que você quer, entende? Tanto os pais abdicam das suas coisas por conta dos filhos, quanto os filhos também abdicam da sua vida por conta dos pais. Então, é uma coisa que você fica ali ligado de uma maneira, e eu trago exemplos assim de pessoas que eu conheço. Eu tenho uma amiga minha mesmo que ela, quando o pai dela ficou no hospital, né, e foi um pai ali omisso, um pai que não teve muita presença ali com ela,
O menininho agora resolveu nos graciar com a cantoria dele. Ele é muito fofo. Ele precisou da mãe, precisou da filha, né? Para cuidar dele ali, precisou dos filhos para poder cuidar ali no hospital. Ela foi lá, os filhos se juntaram, se reuniram, pagaram uma cuidadora para poder cuidar dele. Já conheço histórias de amigas, de pessoas que estão morando fora, que precisaram vir embora, retornar, ou seja, até onde, né? Até qual ponto você pode ir abdicar da sua vida para resolver uma questão ali que é familiar, né? Até que ponto você precisa se excluir, se anular os seus planos, os seus sonhos, anular o seu trabalho, a sua vida para dar ali aquele suporte para a sua família, né? Seja filho ou seja mãe ou pai. Então, eu vejo que essa questão ela é muito difícil de se desenrolar ali, né? Um negócio que está meio que emaranhado na nossa sociedade, de achar que me deu a vida, ou tipo, me ajudou num determinado ponto da minha vida e eu não posso dizer não e virar as costas, eu tenho que ajudar. E muitas vezes a própria pessoa que está precisando de uma ajuda, por exemplo, quantos tios ou quantos primos vocês conhecem aí que não tiveram filhos e que alguém teve que ali ajudar, um sobrinho ou um primo. O pai do meu esposo, mesmo meu sogro, ele cuidou do tio dele, né? E teve ali aquele tempo, conseguiu encontrar o tempo para fazer isso, encontrou ali a vontade também, o amor por fazer aquilo, né? A dedicação por fazer aquilo, mas tem gente que de fato acaba às vezes abdicando, abrindo mão da sua própria vida, das coisas que precisa fazer ali da sua própria vida e faz esse movimento sem querer fazer. Ai, meu Deus do céu, lá vou eu ter que cuidar sabe? Então as vovós aí no YouTube estavam falando, gente, a gente não pensa nisso, na doença, quem vai cuidar de mim se eu ficar doente? Se eu morrer e puf, acabou, né? Enfim, hoje existem lugares onde a pessoa mesmo pode encontrar auxílio, pode encontrar ajuda numa determinada idade. Eu sou filha única, eu tenho irmãos por parte de pai, mas a gente não tem muito ali contato. Eu não vou ficar pensando que quando eu chegar na velhice, os meus irmãos vão ter que cuidar de mim. Nunca isso, gente, pelo amor de Deus, sabe? Já que eu não tive filhos, meus irmãos vão cuidar de mim, eu não vou colocar essa responsabilidade em cima deles, sabe? Eu nem penso nisso. A gente tem que pensar ali em planejar a nossa vida para, de alguma forma, em algum momento, quando a gente chegar nesse tempo aí, ter lugares para a gente poder ir, como a vizinha aqui, uma moça que mora aqui perto, ela viu que já não dava mais para ela sobreviver ali dentro de casa sozinha, não teve filhos, foi para um lugar ali de idosos e disse que vive feliz da vida, contente, satisfeito. Eu queria até inclusive fazer uma visita para ela. O cabeleireiro dela vai lá, faz o cabelo dela, enfim. Então a gente cria uma problematização tão grande em cima dos cuidados com o outro, eu vou ter um filho obrigatoriamente porque ele vai cuidar de mim, ele tem que cuidar de mim, sabe? A minha mãe, ela tem que me dar suporte, não interessa, não importa se eu com dinheiro ou sem dinheiro, ela tem que me sustentar porque ela me deu a vida, então é a obrigação dela. Isso não existe obrigação. Ninguém é obrigado a absolutamente nada nessa vida, né? Eu acho que os filhos a gente tem para o mundo e não para preencher nenhum tipo de vazio, né? E os filhos, eles têm que entender até onde eles precisam viver a vida deles e deixar de sugar ali, sabe? A teta da mãe, até onde não puder mais, porque a minha mãe me deu a vida, ela tem a obrigação de cuidar de mim, de estar comigo. Se eu cair doente, é obrigação minha mãe me ajudar. Então, são umas questões assim na nossa sociedade que me deixa muito preocupada, e isso interfere, impacta relativamente na nossa mudança, né? Até onde que a gente pode ir. Eu conheço uma amiga que ela deixou o trabalho dela para cuidar da mãe, enfim, hoje a mãe faleceu e ela hoje não consegue mais trabalhar, a idade chegou para ela ali, enfim, tem outras questões. Tem uma outra que está vindo embora porque a avó parece que adoeceu e, enfim, tem outras pessoas da família, mas ela quer vir de qualquer jeito,
porque acha que tem que fazer ali esse movimento. Enfim, eu acho que é muito do intuitivo, né? É muito daquilo que cada um acha que sabe que pode dar. Então, e os agregados, as pessoas que estão de fora dessa relação, mãe e filho, filho e mãe e pais, tenta não, né, não entrar nisso, porque vocês não sabem, né? Vocês não têm a noção do que acontece numa família. Tem gente que só conhece as pessoas fora de casa, né? Sabe aquela história do pai violento, que fora, na rua, ele é amigo de todo mundo, ele conhece todo mundo, ele beija todo mundo, ele abraça todo mundo, é uma pessoa maravilhosa, ó, coraçãozinho, mas dentro de casa ele é uma peste, sabe? É uma pessoa que, meu Deus do céu, é intragável, sabe? É uma pessoa ruim, que maltrata os filhos e a esposa. Então é isso, então ninguém sabe o que acontece de fato dentro de uma família. Então vamos deixar de fora, né? Vamos deixar de lado esses comentários, né? De o filho não sei o que, a mãe não sei o que, que absurdo esse pai fazer isso. E, enfim, você tá de fora, você não sabe. A câmera acabou me sabotando, parou de funcionar, eu não sei o que foi que houve, mas só para concluir, então você não sabe o que se passa. Tenta não se envolver em relações entre família, principalmente entre mãe e filho, entre pais e filhos, porque é uma relação que só diz respeito, de fato, a eles, né? A eles. Então é isso, gente. A mensagem foi essa. E eu espero que vocês fiquem bem.